Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria esse encontro de segunda-feira, esse encontro de olhares e de sorrisos, né? Agora a gente está podendo sorrir, olhar e ver o sorriso. E esse encontro para refazer as nossas energias, né? Um ambiente de um magnetismo muito forte, né? Uma espiritualidade presente aqui para nos auxiliar, para cuidar das nossas doenças, das nossas dificuldades, né? Então é um momento da gente alimentar a nossa psicosfera para que a semana seja uma semana suave, né? Tranquila, iluminada. Então nós devemos receber essa energia aqui de hoje e mantê-la através da prece, né? É sempre bom lembrar que a prece é o nosso grande escudo, né? O grande instrumento para que a gente mantenha essa vibração, essa psicosfera brilhante durante toda a semana, para que a gente lide melhor com as nossas dificuldades. Então esse é o momento, né, em que a gente se reúne. É um momento muito importante, que é o momento que a gente resolve cuidar de nós mesmos, né? Aquilo que Cristo pediu, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem imbuído de cuidar da nossa espiritualidade, de pensar nas possibilidades dos caminhos a seguir, né? E isso nós estamos atendendo a um pedido do Cristo. Então vamos desligar os obsessores eletrônicos, não deixa nem no modo avião, não, vamos deixar tudo limpo para que essa conexão seja a melhor possível e que a gente possa carregar toda essa energia para a semana toda, que vai ser uma semana maravilhosa para todos nós. Para isso nós vamos contar também com a ajuda da Clélia, que vai fazer aquele relaxamento para a gente, né, sintonizar, ficar tranquilo, baixar a aceleração diária, né? Então, e depois o Juliano vai fazer a leitura inicial para a gente, tá bom? O Juliano vai fazer a leitura de preparo para nós. Boa noite a todos. Uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer a nós. Paulo, passagem de Tito, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça enevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para nós, para fora de nós, o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia,
mas sim linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que assim seja. A Clélia vai fazer a prece inicial. Então, meus irmãos, vamos fechar novamente os nossos olhos e orar. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, todos os nossos irmãos protetores espirituais, neste momento pedimos para que possamos começar, licença para que possamos começar nossa reunião, que as palavras do nosso irmão deixem em nós as mudanças necessárias para que possamos ser pessoas melhores, mais felizes, mais completas. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Wander Fernandes, caríssimo companheiro de militância. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. O tema que ele trouxe hoje para nós é a fé e o espiritismo. Boa noite a todos e a todas. Que os nossos mentores espirituais possam permanecer conosco, né? Hoje e sempre. Esse tema não é apenas importante pelos momentos que cada um de nós vivenciamos em nossos desafios diários. Quando analisamos tudo que temos à nossa volta e os nossos próprios desafios, falar em fé é algo que, num certo sentido, massageia até a nossa alma, o nosso ego. Porque quem de nós aqui hoje, nesta noite, por exemplo, não trouxemos à casa espírita os nossos desafios, nossos problemas, nossas mágoas, nossas frustrações, e estamos aqui todos igualmente em tratamento, pedindo ao Mestre Jesus e às entidades amigas que nos ajudem, nos apoiem. Mais do que nunca, relembrar, repensar e resgatar em nosso interior o alcance e o significado de uma fé prática é completamente fundamental para encararmos os nossos desafios, a missão da nossa vida e entendermos o propósito que cada um de nós temos aqui ao nascermos, ao reencarnarmos neste planeta. O fardo ele pode ser pesado, mas nas palavras do Cristo no Evangelho, à medida que esta fé é compreendida, este fardo torna-se leve. Não deixa de existir, mas carregá-lo ocorre de uma maneira muito mais produtiva, partindo da ideia, do princípio, do que significa para mim e significa para você as atitudes de fé neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Quando falamos em fé, o Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa literatura, por exemplo, e de outros espiritualismos, estão repletos de exemplos que nos impulsiona a compreender e a vivenciarmos esta fé prática. Eu me lembro agora, por exemplo, de uma passagem que nós encontramos no Evangelho das Escrituras Sagradas, ou a tratativa dele no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os discípulos que andavam ali ao lado do Mestre, aprendendo as lições básicas da espiritualidade, não puderam expulsar o que eles denominavam nas traduções de demônios, que nada mais são, na verdade, do que espíritos, irmãos desencarnados, que não estavam numa condição vibratória adequada. E Jesus então explica para eles que dois fatores fizeram com que eles não conseguissem disciplinar, orientar aqueles irmãos desencarnados. A primeira condição era a incredulidade dos seus discípulos. E a segunda era
o posicionamento de fé diante daquela situação. De cara, nós começamos a perceber que Jesus, ele estava ali nessa interação com os discípulos, falando de fé, mas com uma profundidade extrema, que ultrapassa o conceito comum de simplesmente crer em algo. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio numa entidade XY, eu creio em alguma coisa. Mas essa fé, ela vai além. E Jesus termina esse diálogo dizendo aos seus discípulos que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam transportar um monte de um lado para o outro. Compreender o sentido figurado dessa colocação é o segredo. Porque é óbvio, se nós analisarmos as leis físicas, ninguém vai dizer a montanha da Pedra da Catarina para ela se transportar para Bom Jardim, um exemplo. Mas Jesus está falando de questões metafísicas, que transcende o humano. Jesus está falando de uma dupla realidade que se permeiam, que interagem entre si, ou seja, o mundo espiritual real e contínuo, que nem todas as pessoas percebem à flor da pele, e a interação com o mundo físico, real, cotidiano, aqui e agora. Transportar os montes, ou seja, crer nas possibilidades do invisível, é fruto de uma fé raciocinada, compreendida, reelaborada em nosso interior, para que nós não venhamos a passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos da nossa vida com experiências muito rasas naquilo que significa em todas as possibilidades vivenciais do que de fato é a fé. Para essa compreensão, a gente precisa literalmente, de vez em quando, relembrar os nossos contextos de vida. Primeiro, nós precisamos lembrar que o plano físico, esse que os nossos olhos e os nossos sentidos captam, eles produzem em nós uma influência imperativa, dominante. E nós quase esquecemos que somos espíritos aqui reencarnados e que a nossa morada definitiva não é aqui. Nós estamos de uma tal forma entranhados dos problemas do mundo físico, nós absorvemos de uma tal maneira os problemas e as limitações e as frustrações e as dores, que esquecemos que além de tudo isso que os nossos olhos captam e que o nosso corpo físico sente, nós somos muito, muito mais do que tudo isso. E qual é a prova? A prova é que em um momento qualquer, mais uma vez, deixaremos este corpo entrando num processo de desencarne, ou que muitos preferem chamar de morte, não importa o termo, e retornamos ao mundo espiritual para continuarmos a nossa caminhada de reconstrução e o lapidar do espírito. Porém, toda essa dinâmica da vida prática diária, no aqui, no agora, ela também nos lembra que nós somos atemporais. Nós chegamos aqui com uma missão, com um propósito, cada um de nós aqui. Nós já possuímos uma trajetória bem guardadinha, lá no fundo da nossa, vamos chamar, caixa preta, como se fôssemos um avião. E aqui nós então vamos lapidar essas experiências anteriores e adquirirmos novas experiências. E quando nós compreendemos que a presença divina, que a compreensão da fé, ela torna-se fundamental para que tenhamos condições de sobreviver neste planeta,
nós vamos perceber que essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, na verdade, ela é constante. Existem pessoas que, bem intencionadas, pensam que a conexão com a espiritualidade acontece numa casa de oração, seja ela qual for, templo, mesquita, centro, terreiro. São locais humanos conectores de uma espiritualidade maior. Mas, na verdade, nós estamos imersos numa espiritualidade constante, contínua. Onde nós estivermos, nós já somos espirituais. E nem sempre nos damos conta disso. Quando a nossa mediunidade floresce, ela vem à flor da pele, essa interação entre os planos, ela torna-se muito clara e muito evidente, através da manifestação das mais variadas mediunidades. E ainda assim, nós precisamos de uma dose extra de fé para nos mantermos no foco, no caminho, no trajeto determinado para o nosso espírito, não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhamos condição de reelaborar e reconhecer as nossas fraquezas e continuarmos no caminho do progresso e do lapidar espiritual. A questão então é: como que eu e você estamos nos comportando diante de todas as experiências que adquirimos através deste intercâmbio do mundo espiritual e do mundo material, aqui e agora? Essa é a diferença, essa é a questão, e é aqui onde entrará a necessidade da compreensão do que realmente significa a fé. Nós não podemos focar as nossas emoções e as nossas energias apenas no plano físico, quando pensamos, quando decidimos, seja em que área for da nossa vida. Por quê? Porque nem sempre as coisas darão certo, nem sempre o planejado ocorrerá, nem sempre o que sonhamos virá à tona. E quando nos frustramos, e às vezes com frequência, nós vamos buscar o sentido do porquê estamos vivenciando aquela situação, aquela limitação, aquele problema que tenta dominar o nosso interior. Sabe qual é o problema? Quando estamos frustrados, quando não nos sentimos realizados, seja em que área for da nossa vida física, humana, nós nos tornamos incrédulos, muito próximos ao que Jesus estava ali compartilhando com os seus discípulos. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos olhar para o físico, só conseguimos olhar para o aqui e o agora, só conseguimos concentrar as nossas energias naquilo que nos derruba, ao invés de concentrarmos as nossas energias naquilo que nos eleva. É muito mais fácil nós pegarmos toda a nossa energia, perdermos a fé e pensarmos o dia inteirinho na desgraça, na amargura, na dor e na tragédia, do que concentrarmos essa energia que vai vibrar positivamente, nos reconduzindo para o rumo certo. É ou não é? Muito mais rápido, muito mais fácil pensar naquilo que nos destrói do que pegarmos o nosso pensamento e as nossas emoções e, em fé raciocinada, questionada, liberarmos o nosso ser para uma nova possibilidade. E qual é o segredo? É lembrar que eu tenho um corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou o meu pensamento. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções. Eu sou muito mais do que isso. Hoje eu estou aqui, o Wander. Hoje o nosso irmão Júlio está aqui, Júlio, mas nós já fomos muitas outras coisas e seremos muitas mais. A diferença é como estamos construindo esse processo hoje.
no nosso tratamento espiritual, na palestra que estamos aqui, nas nossas interações sociais, na maneira como nós buscamos, na diversidade religiosa, nos reconectarmos com essa espiritualidade amiga, benevolente, e que chamamos de divindade, que chamamos de Deus, que não importa o conceito que demos, mas que precisamos internalizar e vivenciar. Afinal, depois de toda essa conversa, o que é a fé? Você já se perguntou o que é a fé? Eu creio em Jesus, essa é a fé. Será que é só essa? Eu creio em Kardec. Tenho fé em Kardec. Seria o suficiente? O que é fé? Uma palavra tão pequena, mas de fato, o que é a fé? Nós encontramos uma explicação que eu particularmente a vejo como muito bonita no livro de Hebreus, no capítulo 11, na Bíblia Sagrada. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ouviu? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma definição enigmática, filosófica e profundamente transcendental, porque ela ultrapassa toda e qualquer interpretação a nível plano físico. Ela fala de atitude e de convicção, mesmo quando os elementos físicos que os nossos olhos e sentidos captam são inexistentes para provar. Ela fala sobre, mais uma vez, sobre o intercâmbio da realidade espiritual, de uma realidade tão plena, tão recheada de espiritualidade plena, de uma realidade espiritual que interage a um tal modo, a um tal ponto, que ela se mescla no nosso dia a dia, e a compreensão dessa fé é o que vai modificar o nosso nível de atitude diante das adversidades. Na verdade, esse escritor bíblico aqui, ele possui uma compreensão de que existe uma dualidade plena regente no mundo. Nós somos uma cópia, digamos, muito imperfeita de uma realidade maior. Por isso é que nós deixamos esse plano físico e quando desencarnamos voltamos para a nossa realidade, a verdadeira, que é a realidade espiritual. Porque nós vivemos como se estivéssemos plasmando muitas possibilidades vivenciais de, nas experiências, moldarmos o nosso espírito e retornarmos para o nosso verdadeiro lar de uma maneira melhor. E assim sucessivamente. Crer naquilo que não se vê, vocês acham que é uma atitude muito simples e fácil? Não é? Mas quando uma entidade amiga da espiritualidade vem nos orientar, por exemplo, às vezes nós não conseguimos acreditar, porque nós estamos presos no nosso problema desse plano físico. Mas a entidade que nos orientou, ela está em outro plano, ela está em outra vibração, em outro nível. Você entende? Nós sabemos que existe a mediunidade de cura. E quantas pessoas recebem essa bênção, vamos usar essa palavra, de serem curados no seu plano físico, com a imposição de mãos e o passe, por exemplo. Mas às vezes a gente vai receber esse momento de passe, mas a gente não consegue acreditar. A nossa fé não ultrapassa essa barreira, esse limite. Porque nós estamos olhando a dor, a doença, a frustração do corpo físico. Ou é discípulo de São Tomé, né? E Jesus disse que benditos que não viram e creram. Por que eu estou falando isso? Porque o sentido do nosso tratamento espiritual, de buscarmos nos espiritualizar, seja em que ramo for, em que religião for, isso é o de menos.
Só vai fazer um real sentido quando a nossa verdadeira fé ela é ativada, quando ela traz respostas, quando ela traz conhecimento, quando ela nos mostra que e nos convence de que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso é que, às vezes, uma orientação espiritual não surte o efeito desejado, porque eu me mantenho incrédulo. Porque eu esqueço que quem está me orientando está em outro nível vibratório. O que eu vou fazer? Eu vou aquietar as minhas emoções e a minha alma, vou ativar a minha fé e vou deixar acontecer o lapidar espiritual agindo em mim. E para o Espiritismo, o que é a fé? Nós sabemos que o Espiritismo possui uma base cristã, porque Jesus está na base do Espiritismo. Um exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação maravilhosa dos evangelhos tradicionais que todos nós conhecemos. Mas para o Espiritismo, o que é a fé? Cada religião poderia ter uma definição de fé justa, mas o Espiritismo possui um diferencial em relação à fé. Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé inabalável, aquela fé que é sustentada, aquela fé firme igual uma rocha, só é aquela que pode encarar de frente em frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé sólida, é a fé firme. Por quê? É a fé que traz respostas, é a fé que ajusta, é a fé que equilibra, é a fé que esclarece os porquês da nossa vida e da nossa existência. Ela só será inabalável se em todas as épocas da nossa existência, da nossa caminhada, ela puder encarar a razão, ela puder nos explicar os fatos da existência e da vida. Ou seja, ela é uma fonte filosófica, ela pensa em toda a vida de relacionamento social, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja onde nós estivermos. E por que ela tem que ser inabalável? Porque a fé puramente religiosa, ela não nos sustenta no momento de crise. Não existe mágica, não. A prova disso é que muitos de nós tivemos várias caminhadas experimentando várias possibilidades de fé. E isso foi bom, nos ajudou na reconstrução do caminho. Mas em determinado momento elas se tornaram insuficientes para nos conduzir e nos sustentar emocionalmente e espiritualmente. Por quê? A expressão religiosa ela é secundária. A fé, que é um alicerce firme, não. Ela não tem uma ligação direta com uma visão ou uma expressão puramente religiosa. E é isso que faz a diferença no nosso caminhar. Eu posso ter no meu particular uma expressão religiosa no meu cotidiano, na minha maneira de me conectar com a espiritualidade, com a divindade, por exemplo. Eu sou espírita, observo a doutrina espírita, as obras da codificação, mas eu tenho a minha liberdade particular de buscar no sentido religioso e se reconectar, e cada um aqui pode ter a sua forma. Mas eu não dependo dela para que a minha fé esteja ativada. Essa fé é mais sólida, ela vai muito além do que qualquer coisa que os nossos olhos captarem. Qualquer coisa. Qualquer altar, qualquer objeto ajuda? Ajuda. É bom? É, mas é secundário. A verdadeira fé faz com que eu e você não dependa de absolutamente nada, para prosseguir no caminho da evolução. E por que ela tem que ser inabalável? Para responder os sentidos e os questionamentos da nossa vida. Nesse século XXI, eu posso dizer que nós vivemos diversas propostas de fé, porque nós vivemos uma fé líquida em tempos de crise.
uma fé mística, uma fé religiosa, uma fé que busca resolver os problemas do dia a dia sem pensarmos nas causas. Ouçam. Quantas possibilidades hoje na segunda-feira existem por aí para tentar dar um jeitinho nos problemas da vida com uma fé mais mística? Eu não estou falando do misticismo, tá? Misticismo é uma coisa, sadio. Eu estudo misticismo em outro lugar. Eu estou falando daquele misticismo barato, aquele misticismo de troca. Sejam sinceros, quantas possibilidades existem agora? E pode dar certo, mas existem muitas, mais fáceis, menos trabalhosas. Só que faz com que eu, no meu desespero, busque resolver o problema, mas a minha fé, a verdadeira fé que me sustenta, ela não é ativada, porque eu preciso pensar nas causas do que eu estou vivenciando. O verdadeiro remédio, o verdadeiro tratamento espiritual. O verdadeiro sentido da fé que modifica os nossos passos depois de tanto erro na nossa caminhada. Existem propostas até bem intencionadas? Existem, mas não vão resolver. E mais cedo ou mais tarde nós vamos mais uma vez buscarmos um outro caminho, porque eu preciso encontrar sentido existencial para alimentar aqui, ó, o meu verdadeiro ser. Barganhas, trocas, ofertas com a divindade. Nada disso funcionará se a minha compreensão maior, que é a verdadeira fé, não estiver alicerçada na razão, no conhecimento da causa dos problemas que eu estou vivendo. Todo tratamento espiritual é válido e muito bem-vindo, por sinal, com certeza. Mas eu preciso dar um passo além, que eu vou chamar de passo de fé, que é, uma vez tratado, descobrir quem eu sou verdadeiramente e o que eu preciso modificar na minha vida e o porquê eu estou sentindo e vivenciando aquilo que tanto está tentando emperrar e atrapalhar a minha trajetória. E Kardec ainda, no Livro dos Médiuns, ele vai falar para os espíritas que se a fé espírita se fortalece, era por um único motivo, era porque ela era compreendida. Por isso que geralmente nós temos tantos estudos, por exemplo, na Casa Espírita, e outros espiritualismos também. Mas eu falo daqui que nós estamos aqui essa noite. Para quê? Para que a gente compreenda o mecanismo da espiritualidade, que não é tão simples quanto parece na prática. E por que não é tão simples? Porque nós já chegamos aqui com uma bagagem de tantos problemas, de tantas limitações e com um histórico tão conturbado que nós precisamos parar para compreender Deus, compreender a divindade, compreender Jesus e compreender os espíritos que trabalham conosco na seara do bem. Por isso que Kardec cita isso no Livro dos Médiuns, falando que se a fé está fortificada, é apenas porque ela está sendo compreendida. O que a verdadeira fé deve proporcionar, então? Dinheiro? Só dinheiro? Se nós fizermos aqui às segundas-feiras, a partir da próxima semana, uma corrente espírita da prosperidade, vai bombar? Vai. Vai bombar, né? Corrente espírita da... Olha, ó, ficou uma ideia aí, ó. Mas sem coleta, tá? Sem coleta. Tô brincando, tá? Vai ou não vai? Vai. Quem é que não está desesperado por uma graninha maior ou extra sair do sufoco? A gente está no planeta Terra. Todos nós, até eu. Fico até tentado se vocês fizerem aqui participar. Vamos fazer a unção de Kardec para a saúde. Os médiuns impõem as mãos e pá! É assim que funciona? Não é assim que funciona. Sabe o que a fé deve proporcionar? A verdadeira fé que nos leva a pensar no que nós estamos fazendo aqui hoje. Paciência. É fácil ter paciência? Não é. Quem aqui é impaciente? Eu não sou calmo como eu pareço ser. Não sou, mas também não estou fingindo não, tá? Eu tenho aprendido a ser mais paciente, nem sempre eu sou.
E eu apanho que você não tem ideia como que eu apanho para aprender a ser paciente. É só você, 99,9% da população. Não é só eu, não. Só você e mais 99,9% Foi um da alívio, população. muito obrigado. Foi um alívio para mim saber descobrir isso. Sabe por que a gente precisa ter paciência? Porque tudo tem um tempo. Sabe aquela dor, aquela mágoa, aquela frustração, aquela tragédia, aquilo que te incomoda? Aquela pessoa que, por um acaso, aliás, não é acaso, ela está no nosso caminho e a gente... É um problema de vibração ali, e eu tenho que aprender a conviver com ela. Ela está no meu caminho por algum motivo, de lá para cá. Isso passa. Olha a diferença que faz, gente, compreender a fé naquilo que os nossos olhos não captam. Tudo aqui é passageiro, tudo. Inclusive as nossas mazelas e dificuldades, sejam a que nível for. Eu tenho que compreender isso para quando eu voltar para casa, eu voltar melhor, não voltar machucado, não voltar precisando de um hospital para tratamento, não voltar precisando ser novamente orientado no beabá da existência para depois cair aqui, de paraquedas novamente. Tudo é passageiro, vai passar. Você está recebendo um tratamento espiritual, por exemplo, nessa casa linda e maravilhosa. Isso vai te ajudar muito. Mas quando você começar a ativar essa fé verdadeira que te sustenta apesar dos pesares, vai te fortificar ainda mais. Sabe o que a fé deve proporcionar? Segurança. Como sentir segurança nesse mundo caótico que nós estamos vivendo? Eu levanto 5h30 da manhã todo dia, eu vou tomar café e etc. Eu ligo lá no Bom Dia Brasil. Não, eu esqueci, antes do Bom Dia Rio. Hora 1. Aí eu engreno, antes de sair de casa, ainda vejo um pedacinho do Bom Dia Rio. Se eu deixar aquela vibração me dominar, eu já saio com medo danado de dentro de casa. Porque o negócio não está fácil. O que está assim de obsessores soltos por aí, mas está assim também de espíritos de luz para nos ajudar. Você precisa ter a convicção de que você está sendo assistido. Você já conversou com seu mentor espiritual? Que nós também podemos chamar de anjo da guarda, não importa o nome. Você sabia que tem um? Você pode não acreditar. Olha a incredulidade e a fé, hein? Mas você tem um ser espiritual que zela por você. E aí quando a gente volta mais uma vez para casa, a gente relembra quem é esse camarada, gente boa, que está às vezes batendo na porta dos nossos sentimentos, está dizendo, não faz isso, cara, você vai se quebrar todo. E a gente vai e pá, a gente faz. Vem por esse caminho, olha, eu estou te mostrando, e a gente pá, vai pelo caminho que não era para ir. A gente levanta, sacode a poeira, prossegue, e esse ser maravilhoso está com a gente. Eu não estou falando isso aqui para te animar, é a realidade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção dos fatos que os nossos olhos não conseguem enxergar. Você não está sozinho. Nem dentro da tua casa. Você não está sozinho. Nem no momento que a gente vai para o banheiro de vez em quando dá aquela choradinha básica. Também não está sozinho. Nem naquele momento que você sai do teu setor de trabalho para não agarrar no pescoço daquele chefe, supervisor abençoado. Também não está sozinho, não. Existem mais pessoas perto de você do que você imagina. Como aqui hoje. Cheio de pessoas aqui que a gente não consegue, muitos de nós, enxergar, estão aqui, conosco. A fé deve proporcionar, sabe mais o quê? O amadurecimento. Experiências boas e ruins que nos ensinam. Seria tão bom se tivéssemos só experiências boas e agradáveis, não seria? Não. Eu gostaria, mas não é assim que é na realidade. Sabe aquele dia que você levanta muito bem? Bem mesmo, disposto, sua vitamina D está lá nas alturas. Aí você faz um monte de planejamento, vou fazer, vou acontecer.
e você faz um cafuné no cachorrinho, e beija o seu cônjuge, vai e tal. Aí quando dá meio-dia, você já está em baixo astral, você está irritado, já está mal-humorado, porque fez assim, ó, um turbilhão de problema aqui, ó. E você volta para casa com a sua mente assim, você não consegue nem ter um foco de pensamento. Está pensando 400 mil coisas ruins e de preocupação ao mesmo tempo. As experiências boas e ruins fazem parte do nosso processo de amadurecimento e processo reencarnatório. Trouxemos algumas coisinhas para resolver nesta reencarnação. Nuances delas aparecem para mim e para você. Eu não preciso me aprofundar muito. Se eu parar para fazer uma profunda análise sobre o eu, o under, hoje, eu consigo detectar algumas coisas pré-existentes que eu preciso resolver ainda. E por último, a fé deve proporcionar a esperança de um mundo melhor, que no Espiritismo nós vamos chamar de um mundo em regeneração. Se nós não tivermos fé no mundo melhor, como que esse mundo será instalado em nosso meio? Pense bem. Se eu não creio que possa melhorar, se eu não creio que nada, absolutamente nada, a espiritualidade amiga possa reconduzir, como que eu vou vivenciar e experimentar, ouça, esse mundo que já existe, vibratoriamente falando, mas que os meus olhos carnais não permitem enxergá-lo e ainda vivenciá-lo, porque a nossa carga de energia e de vibração precisa ainda ser muito lapidada pelo amor, a lei do amor, que Jesus tanto ensinou. Eu quero concluir, então, trazendo a palavra de Jesus mais uma vez. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Cristo. Vencer o mundo é muito mais do que vencer esses problemas da dinâmica da vida. Vencer o mundo é vencer a si mesmo. É ativar a fé que reage. É aquela fé que absolutamente ninguém me tira do meu patamar. Chova, faça sol, aconteça o que acontecer, eu me mantenho equilibrado. Sem ignorar os problemas, não estou falando disso. Mas a verdadeira fé me sustenta. E a partir do momento que eu consigo compreender o sentido da minha própria vida, fica mais agradável viver nesse planeta. Fica mais fácil agradecer a divindade o fato de estarmos aqui. Fica mais fácil pegar cada probleminha do pequeno ao maior do nosso dia a dia e enxergarmos nele uma possibilidade de mudança, de restauração, de progresso. É isso que a fé raciocinada e a fé via Espiritismo tenta propor. Não como única, absoluta e a melhor, de maneira nenhuma. Mas mais uma no caminho do espiritualismo que nos fornece esse porto seguro. O Evangelho traz um exemplo da casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. A casa linda, magnífica, poderosa, atraente aos olhos, construída na areia, no primeiro vendaval e no rugir do mar fez o quê? Levou aquela casa embora já na primeira braçada do mar e do vento. E a casa construída na rocha, que nem sempre é agradável aos olhos, que nem sempre esteticamente é agradável, é bonita e atraente, veio o vendaval, veio a chuva e ela permaneceu firme, porque ela estava construída sobre a rocha. Que os nossos mentores espirituais, que os nossos anjos da guarda, nos ajudem nesse fortalecimento interior, fazendo com que essa fé seja rocha, construída dentro do nosso coração. Que Jesus abençoe a todos, muita paz. E antes de pedir ao nosso convidado para fazer a prece final, queria lembrar da carona solidária, né? E o pessoal andando a pé oferece carona, porque aqui é longe, escuro, então não esqueçam. E eu queria agradecer muito a contribuição de vocês com os alimentos, que a gente tem uma campanha permanente, né, de arrecadação de alimentos para ajudar algumas famílias aí em situação de
de vulnerabilidade. Então, a gente agradece muito, porque é só com a ajuda de vocês que a gente consegue ajudar essas pessoas. Então, muito obrigado aos que nos ajudaram essa semana e que continuem nos ajudando, porque eles também precisam comer todos os dias e nós precisamos dar essa ajuda nesse momento. Wander, por favor. Pai de luz, Mestre amado, com gratidão nós apresentamos a nossa prece nesse momento, agradecendo por esta noite, por estarmos aqui, por participarmos de todo esse movimento espiritual, pedindo que essa luz e essa harmonia possa nos acompanhar aos nossos lares e, com a ajuda dos nossos mentores e anjos da guarda, que possam potencializar o amor e o bem, a concórdia, a união e a fraternidade por onde nós andarmos e estivermos durante esta semana. Que os nossos desafios no plano físico sejam clareados por Ti, que sejamos agraciados com a Tua luz nas decisões que precisamos tomar e que possamos aprender a cada dia com todas as experiências da nossa trajetória neste planeta, Senhor. Pedimos que a nossa postura de fé, da verdadeira fé, como alicerce, possa nos ensinar e nos impulsionar a modificarmos a nossa trajetória e o nosso rumo nesta existência, que possamos olhar com novos olhos as pessoas, o planeta, as nossas convivências, Senhor, e nos tornarmos pessoas espiritualmente maduras e melhores. Abençoe esta casa, abençoe o grupo de trabalhadores que aqui se dedicam, os mentores que aqui atuam, as entidades amigas que apoiam, Pai de luz, todo esse trabalho. Pedimos a Ti as melhores vibrações de amor para o planeta. Pedimos a paz entre os povos. Pedimos o Teu amor para toda a criação e que integra a Ti, grande divindade, que tudo estabelece e que tudo proporciona o bem. Pedimos que a Tua luz e a nossa melhor vibração de amor possa alcançar agora os nossos amados que desencarnaram e encontram-se em outros planos nesse momento, que recebam a nossa saudade sadia, o nosso amor, que recebam muita luz e a esperança do reencontro. Nós te agradecemos, pedimos que Tu nos acompanhe até o nosso lar, dizendo que assim seja. E graças a Deus. Boa noite a todos. Até segunda.